O nosso estudo hoje será sobre relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, que é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Triângulo retângulo, então, ele tem um ângulo de 90 e dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Os elementos de um triângulo retângulo estão apresentados abaixo. Observe que nós temos aqui um triângulo retângulo ABC. Nós temos o lado A, que é o maior lado desse triângulo e oposto ao ângulo reto. O lado A é chamado de medida da hipotenusa. Esse lado é oposto, ele está do outro lado do ângulo de 90 graus. E lembrando que esse vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo. O B representa um dos catetos desse triângulo e o C representa o segundo cateto. O que é o H nessa figura? H é a altura relativa à hipotenusa. O M, ele representa o quê? A projeção do cateto C sobre a hipotenusa. E o N vai representar o quê? A projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Observando o triângulo retângulo visto anteriormente, nós temos as seguintes relações. A hipotenusa é igual à soma dos catetos. Então, A é igual a M mais N. Segunda relação, hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Então, essa é a segunda relação do triângulo retângulo. Terceira relação, cateto C vezes altura é igual ao cateto B vezes a projeção M. Quarta relação, cateto B vezes altura é igual ao cateto C vezes a projeção N. Então, B vezes H é igual a C vezes N. Quinta relação, altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Altura ao quadrado é igual a M vezes N. Sexta relação, cateto C ao quadrado é igual a vezes M. O cateto C ao quadrado é a hipotenusa vezes a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Sétima relação, cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. B ao quadrado é igual a vezes N. E temos também o teorema de Pitágoras, onde nós já sabemos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, nós temos as relações, nós vamos aplicar na resolução de exercícios. Lembrando que nós temos uma ordem, né? Nós temos primeiro que analisar o exercício em questão, analisar as fórmulas para determinar os valores desconhecidos. Encontre o valor de x e y na figura ao lado. Então, veja bem, o que nós podemos observar nessa figura? Nós temos 9 e temos 3 como valores e temos x e temos y para encontrar. Nós temos aqui, para nos ajudar, uma tabelinha com as relações métricas. Então, o maior lado é a hipotenusa. Nós já sabemos que na fórmula em questão, o A é a hipotenusa e aqui o A é o valor de y. O x representa o quê? Um dos catetos. O 9 e o 3 são as projeções M e N. Então, primeiro,
Para encontrar o valor de y, eu posso analisar que eu tenho as duas projeções. Então, eu posso usar hipotenusa igual à soma dos catetos para encontrar o valor de y. Então, A é igual a M mais N. Logo, substituindo, o A vale Y, que é a hipotenusa, é igual a 9 mais 3. E 9 mais 3 é igual a 12. Já encontramos o valor de Y. Agora, vamos analisar o que nós temos para encontrar o valor de X. Nós podemos observar que nós temos o cateto B, que é o X. Nós temos a hipotenusa, que é o Y. E nós temos a projeção do cateto B sobre a hipotenusa, que é o 3. Então, nós podemos usar qual fórmula? B ao quadrado é igual a vezes N, onde o B é o cateto que nós representaremos por X. O A é a hipotenusa, que é o Y, e nós já encontramos 12. E a projeção N vale 3. 12 vezes 3 é igual a 36. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. E raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, nós temos menos 6 e 6. Como nós estamos trabalhando com medida, medida não pode ser negativa. Então, a resposta correta, x igual a 6. Então, na figura em questão, o x é igual a 6 e o y é igual a 12. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros e uma das projeções mede 9 centímetros. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Então, de acordo com o enunciado, nós temos a medida da altura de H e temos uma das projeções. Eu vou dizer que é M. Uma outra não vai alterar. Bom, vamos encontrar os catetos B e C. Primeiramente, nós vamos analisar os valores que o problema nos trouxe e comparar com a tabela de relações métricas. Então, se eu tenho uma altura e tenho uma das projeções, o primeiro passo é encontrar a segunda projeção. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. A altura vale 12 e a projeção M vale 9. 12 ao quadrado é 12 multiplicados por ele mesmo duas vezes. 12 vezes 12, 144. Então, 9n é igual a 144. 9 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 144 divididos por 9 é igual a 16 centímetros. Encontramos a projeção N. Então, N é igual a 16 centímetros. Se eu tenho as duas projeções, eu posso encontrar quem? Eu posso encontrar a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é a soma das projeções. Ou seja, a hipotenusa vai ser 9 mais 16, que é igual a 25 centímetros. Agora, nós temos a altura, temos as duas projeções e temos a hipotenusa. Vamos encontrar os catetos. Cateto C. Para encontrar o cateto C, eu posso usar a fórmula C ao quadrado é igual a A vezes M. É igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Substituindo, o A vale 25, o M vale 9. 25 vezes 9 é igual a 225. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, C igual a menos 15 e 15. Lembrando que como nós estamos trabalhando com medida, eu não posso considerar medida negativa. Logo, o cateto C mede 15 centímetros. Encontramos o cateto C, agora falta apenas o cateto B. Vamos usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que, observando a tabela de relações métricas, nós poderíamos usar a primeira fórmula. Eu tenho a hipotenusa 25, eu tenho a altura 12, tenho o cateto C 15 e encontraria o cateto B. Aí eu optei em usar a segunda. Eu quero o cateto B, eu tenho a hipotenusa e tenho a projeção N. Então, são 3 fórmulas, 3 relações métricas que você poderia usar e chegar na mesma resposta. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa mede 25, o cateto B nós não temos, o cateto C mede 15. 15 ao quadrado é 15 multiplicados por ele mesmo duas vezes, que é 225.
E 25 ao quadrado é 625. Passando 225 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. 625 menos 225 é igual a 400. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada precedida de mais ou menos. Então, cateto B é igual a mais ou menos 20 centímetros. Lembrando que valor negativo não serve. Então, cateto A mede 25, a hipotenusa mede 25, o cateto C mede 15 e o cateto B mede 20 centímetros. Lembre-se, para resolver uma atividade envolvendo relações métricas no triângulo retângulo, o primeiro passo é analisar o triângulo. Caso a atividade não tenha imagem, desenhe. Porque observando o desenho fica bem mais fácil de você visualizar as medidas que você já tem e as medidas que ainda vai ter que calcular. Segundo passo, analisar as fórmulas e escolher a que melhor relaciona as medidas propostas pela atividade. Lembrando que nós temos várias fórmulas, que são: hipotenusa é igual à soma das projeções, A igual a M mais N. Cateto B vezes altura é igual a cateto C vezes a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Cateto C vezes altura é igual ao cateto B vezes a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção sobre a hipotenusa. Cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção sobre a hipotenusa. Altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. E o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, tenha sempre essas fórmulas em mãos na hora de resolver uma atividade envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem de ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta.